Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Elô, você tá no Fora da Norma e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre LinkedIn. Bom, hoje a gente tá com a Aline aqui novamente e a gente vai falar um pouco mais sobre LinkedIn, só que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, né, Aline? Isso aí, a gente aproveitou para, entre o primeiro, a gravação do primeiro e o segundo, a gente aproveitou para perguntar, para a audiência as principais dúvidas e veio muita coisa legal, vai render um episódio todo aqui. A gente deixou uma caixinha de perguntas, eu vou deixar pro editor colocar aqui a foto da caixinha que a gente deixou. A gente pediu para vocês colocarem todas as dúvidas que vocês tinham acerca de LinkedIn. E assim, vocês arrasaram. Tem muita pergunta legal e a gente vai responder tudo juntamente com a Aline. No primeiro episódio, a gente falou sobre LinkedIn de uma maneira mais superficial. Então, assim, tem muita coisa legal lá, mas nesse episódio a gente vai aprofundar. Então, se você ficou com alguma dúvida, ficar com alguma dúvida em algum termo que a gente usar aqui, corre lá que tem bastante coisa, bastante conteúdo que os dois vão se complementar. A Lilian perguntou pra gente: o que as empresas procuram em um candidato? Tem algumas palavras-chave? E aí, Aline? Bom, cada empresa procura um perfil, né? É difícil a gente generalizar, mas o que é importante você observar e que eu acho que é uma dica valiosa? Pesquisar sobre a empresa. Então, em geral, a maioria dos sites das empresas tem lá uma seção Trabalhe Conosco, Carreiras, e lá eles vão ter quais são os valores da empresa, como que é a cultura. Em geral, ali você vai ver, do ponto de vista de soft skill, né, que são aquelas habilidades mais comportamentais que a gente tem, o quanto você tem ali a ver com aquela empresa, né? Então, do ponto de vista comportamental, você consegue ter uma noção se você se adaptaria naquele ambiente ali, complementando até um pouco que a gente conversou no primeiro episódio, né? Ah, eu sou uma pessoa mais competitiva, eu sou uma pessoa mais colaborativa, então ali você vai conseguir ter uma noção do perfil da empresa. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, ele é bem a descrição da vaga. Ali você tem um excelente indicador de o quanto você se encaixa no que a empresa busca. Então, cada descrição, ela conta ali, muitas vezes até, tanto do ponto de vista técnico quanto comportamental, o que eles esperam do candidato. Então, é sempre bom dar uma lida e ver ali o quanto você está apto. E eu tenho uma dica bem importante. Aline, eu li lá, eu acho que eu não sou 100% a descrição da vaga. Pode mandar. Não é tipo 10, 20% da descrição da vaga. Mas se você está ali no 60, 70% da descrição da vaga, candidata. Por quê? A empresa não vai achar o candidato 100% pronto, muitas vezes, e ela está disposta a te treinar, ela está disposta a, inclusive, para você poder se desenvolver na empresa, é interessante que você tenha coisas a aprender ainda, né? Então, se você tiver ali no 60%, 70%, não souber tudo, ainda dá para candidatar, porque você tem chances ali de preencher, tá bom? E de palavras-chave, esse é um outro ponto que complementa essa primeira parte que eu expliquei. Então, suponhamos que você está buscando aí uma oportunidade, até a gente falou um pouco disso no primeiro episódio, em programação, né? Então, tem as linguagens lá que vocês têm que saber. Essas palavras-chave têm que estar no seu perfil. Tem que estar não só no resumo, mas tem que estar no resumo, tem que estar nas experiências. Você pode reforçar isso na sua formação, principalmente para o pessoal que eu sei que tem muita gente que está migrando de carreira ou é o primeiro emprego, você traz isso para a sua formação profissional, para os cursos que você está fazendo, você dá esse peso dessas palavras-chave para a descrição da vaga. E por último, na seção de competências, ali também é bem importante você reforçar isso. O LinkedIn, de uns anos para cá, eles começaram a criar testes para algumas competências técnicas. Caso tenha alguma competência técnica sua que exista o teste, vale a pena fazer. O resultado ele não é aberto, ele é só para você, mas ele te dá ainda mais um selo, né, um endosso ali do LinkedIn de que você é apto para aquela área. Então, isso é bem interessante de você fazer esse teste de competências no LinkedIn. E aí, às vezes a gente está aplicando para um monte de vaga, é difícil de você moldar exatamente para aquela vaga, mas busca ler
atentamente a descrição e vai ali mapeando palavras-chave. Isso ajuda muito na hora de ir e montar o currículo e aplicar, né? Então, fazer esse match ali entre a descrição da vaga e o que você tem de competências. Eu acho que essas duas coisas aí juntas, Elo, ajudam muito a potencializar aí o perfil. Eu acho que isso que você falou de não estar 100% pronto para uma vaga é muito real e acontece muito mais. Assim, eu acho que o normal é você não estar realmente 100% pronto, porque não existe candidato perfeito. E às vezes Exato. aquelas skills elas vão sendo desenvolvidas no decorrer do trabalho, né? Eu acho que isso, inclusive, agora contando uma história pessoal, aconteceu comigo dentro da 42. Eu não tinha todas as skills, até porque eu trabalhava numa área que não tinha nada a ver. Eu era tatuadora, então era uma coisa que não tinha nada a ver Demais. com o que eu faço hoje. E era um trabalho autônomo, enfim. Então, o que, que eu fiz? Quando eu apliquei para a vaga, eu tentei compensar com as minhas soft skills. Então, eu explicava, claro, eu tive que fazer alguns testes, né? E quando eu entreguei os testes para a galera da 42, eu não simplesmente entreguei, mas eu fiz uns vídeos explicando por que eu tinha feito isso, isso, aquilo, mostrando que eu não tinha vergonha de aparecer, enfim, outras coisas, outras qualidades, tipo assim, eu sei falar, sabe? Coisas que são interessantes para que a gente consiga complementar o nosso trabalho. Tipo assim, não tenho tantas competências técnicas em relação a X coisa, mas eu sou muito bom nessa outra coisa aqui que vocês também vão precisar. Então é bom a gente ter esse balanço, né, durante, assim, entender que a empresa vai precisar de você não só pelas coisas técnicas, mas pelo que você tem a oferecer, né? Perfeito. Elô, seu exemplo, ele é, assim, perfeito, caiu como uma luva, é exatamente esse o ponto, porque a gente viu ali nas caixinhas, por exemplo, eu vi que tinha uma pessoa, né, uma seguidora que falou que ela era cozinheira e estava migrando para tecnologia, quer dizer, são áreas totalmente opostas, mas aí, olha o exemplo da Elô, quer dizer, uma pessoa que estava trabalhando com tatuagem, né, que é um trabalho criativo, né, vamos pegar aqui as soft skills de um profissional de tatuagem, né? É uma pessoa que trabalha com criatividade, é uma pessoa que tem que estar atenta ali ao detalhe, tem que ser cuidadosa ali no trato. Você me corrige, Elô, se eu não estiver falando besteira aqui. Mas essa pessoa, ela tem que ter alguns cuidados ali, ela já tem soft skills para fazer tatuagem. Isso vai se aplicar a um trabalho de comunicação perfeitamente. Não tem perda nenhuma ali, né, na hora de você migrar de carreira. Então, para essa seguidora que eu não me lembro o nome aqui na hora, mas ela era cozinheira, acho que a Elo vai procurar. Ela era cozinheira e estava migrando para a tech. Então, quais são as características suas como cozinheira que você consegue levar para a tecnologia? Então, a gente falou um pouco até do ser mãe, né, no primeiro episódio, que isso traz soft skills, então tenta refletir sobre isso. Você achou, Elô? A Thalia, ela até falou assim, como uma pessoa em transição de carreira, cozinheira, deixe um perfil relevante para recrutadores tech. A gente falou um pouquinho sobre isso, inclusive, no episódio passado, né? Foi isso mesmo. E aí eu acho que agora seu exemplo, ele é bem providencial aí de que o quanto quando você não tem experiência, você mostrar que você está afim, que você quer, o quanto você está animado em mudar de carreira, de fazer transição ou de começar naquela carreira, é importante você trazer esse sentimento em toda a sua forma de se colocar nas redes sociais e principalmente na entrevista de emprego. Ali é que você vai realmente conseguir se apresentar do ponto de vista comportamental e o quanto você quer aquela oportunidade. Eu tô com barulho de obra aqui atrás de mim, que não estava antes da gente começar a gravar, então, né? Enfim, estamos em Sempre assim. casa. Bom, vamos passar para a próxima pergunta. Até que ponto é interessante abordar os recrutadores no LinkedIn? E existe ainda uma outra pergunta que complementa essa, que é quando existem muitas pessoas concorrendo a uma vaga só. Eu me candidato mesmo assim? Bom, candidata, primeiro, sempre vai se candidatar. Se você, voltando ali à primeira resposta, estou ali apto em 60%, 70% para a oportunidade, eu posso ali pensar em me candidatar para aquela oportunidade. Então, feito, não importa se já tem 1.000 currículos enviados. Eu vou falar agora uma experiência pessoal. Eu concorri a uma vaga com 1.200 pessoas
e eu fui a contratada. Então, isso pode acontecer, né? Que legal! Dentro da empresa, eles até falavam ali, ele concorreu com 1.200 pessoas, não sei o quê. Eu não vou aqui falar o número exato de pessoas desempregadas no Brasil, que eu não tenho esse dado pronto aqui, mas a gente está falando de pelo menos uma dezena, mais de 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil hoje, tá? Então, as vagas estão disputadas. A gente sabe que tem muita gente aí no mercado que está buscando. Então, a concorrência vai ser alta. Candidate-se, não importa. Se você acredita que você que você está apto para aquela vaga, vá e se candidate. Aí, vale a pena depois disso eu abordar o recrutador? Vale. Significa que você vai receber uma resposta? Não. Eu já algumas vezes, aí vamos dar um passo antes. Quando que eu acho que você aborda o recrutador, tá? Você não vai pegar aquela mensagem automática, muitas vezes tem, né? Algumas vagas no LinkedIn, principalmente, às vezes até algumas consultorias de headhunter, você vê o nome do dono da vaga, né? O responsável pela vaga, o recrutador. Então, você pode, às vezes, achar essa pessoa no LinkedIn, ou você pode, ali mesmo no LinkedIn, mandar, ele inclusive sugere, te dá uma mensagem pronta para você enviar para essa pessoa. Não usa essa mensagem pronta, porque você vai continuar se misturando aos milhares que estavam na etapa anterior, né? Um filtro ali um pouco menor, não é todo mundo que vai mandar. Então, personaliza essa mensagem. Aí, qual que é a minha dica? Leu ali a descrição da vaga. Da descrição da vaga, o que te destaca, né? O que te fez acreditar que você está apto para aquela posição? Ali naquele momento, se você resolver escrever para o recrutador, é quase aquela carta de apresentação que tem muito na gringa, né? A gente vê, assim, muito em empresas europeias, empresas americanas, é pré-requisito a carta de apresentação. Até, alô, quem está querendo concorrer a vagas em tech para fora, quer trabalhar fora do Brasil, é importante também pensar nessa etapa da carta de apresentação. Então, quando você vai para o recrutador, é como escrever a carta de apresentação. Então, você tem que ali trazer, olhar para a vaga, aí dicas para pensar no que falar, tá? Olhou no site da empresa, da cultura da empresa, o que você tem de comportamental que tem a ver com aquela empresa, ou alguma coisa que te chamou atenção no site da empresa. Eu acompanho o líder, o CIO, né, o líder de tech daquela empresa no LinkedIn, e eu vi que ele escreveu no LinkedIn, ou escreveu um artigo, ou fez uma entrevista falando tal e tal coisa, e isso me chamou atenção para essa empresa. É uma outra abordagem. Uma terceira abordagem, eu tenho uma experiência prévia naquele ponto que vocês colocaram na vaga, eu tenho uma experiência, sei lá, de 5 anos, naquele ponto em específico da vaga, e eu acredito que eu posso reproduzir, né, replicar a minha experiência, o modelo que eu criei, algo assim, nessa posição. Então, sempre traz um elemento que te diferencie da multidão, né, para você conseguir ali, talvez, chamar a atenção do recrutador. Significa que ele vai te retornar e tal? Não significa. Alguns retornam, outros não, porque, de fato, o volume de mensagens que essas pessoas recebem é muito grande. Então, muitas vezes, elas acabam não respondendo, tá? Mas tente, persista. E eu acho que esse é um caminho aí para a sua chance de ser percebido ser maior. Bom, a pergunta é: qual ATS o LinkedIn usa e quais os programas usados para fazer currículo? Podem nos deixar de fora. Não, nem eu entendi essa pergunta. ATS. Tive que dar um Google no ATS, gente. Ainda bem que eu dei um Google antes de vir. Bom, o ATS, tá? Aí o seguidor que fez a pergunta pode até nos corrigir nos comentários depois e explicar melhor o conceito. Mas estou entendendo que como é o sistema de buscas de recrutamento, porque existem vários, né? Então, o ATS do LinkedIn, ele é o próprio. Então, o LinkedIn, ele construiu um sistema próprio de recrutamento que chama Recruiter. Inclusive, é uma ferramenta paga que a maioria, eu acho, das grandes empresas hoje usa para que você possa se candidatar
direto do LinkedIn, ou para que eles possam fazer uma busca ativa dessas pessoas, com filtros super mega avançados lá, enfim. E aí você consegue, o recrutador consegue, por exemplo, tá? Eu quero uma pessoa que já tenha passado por uma startup X, a Y e a Z. Então ele vai lá e faz o filtro. Eu quero uma pessoa que tem 5 anos de experiência, por exemplo, num tipo de programação. Ele vai e faz o filtro. Então, o Super sistema específico. é bem específico. O sistema do LinkedIn, ele dá muitos filtros possíveis para o recrutador fazer, tá? E aí, por exemplo, se vocês quiserem tentar hackear aí e ver, entender como é que isso funciona, existem, dentro do próprio LinkedIn, tem cursos que explicam o funcionamento do recruiter, tá? Então, ele é a ferramenta que o LinkedIn tem para você se candidatar e também para o recrutador buscar, para a busca ativa do recrutador, tá? Aí, como não ficar fora do sistema? Bom, tem muitos sistemas. Então, a gente pode aqui citar alguns dos mais comuns aí hoje. É o GUP, né? Que eu acho que é o principal hoje que as empresas usam no Brasil, é o GUP. Ele usa muito de algoritmo, de palavras-chave, então, quando for preencher, preenche tudo bonitinho. Tem o sistema do próprio SAP, que chama, se eu não me engano, Success Factor. Ele também é muito comum, algumas empresas que usam SAP, elas acabam, inclusive, incorporando essa ferramenta deles de gestão de pessoas, né, de recrutamento. Aí a gente tem outros como vagas, também tem um sistema próprio. O Indeed, você pode, na verdade, subir um PDF. Glassdoor também dá para candidatar. 99, que mais? Tem muitos, né? A gente tem aí muitos, e às vezes eu imagino o quanto é cansativo, né, para quem está procurando, ter que às vezes fazer um por um. O que ajuda muito a automatizar isso, tá? É você ter um bom currículo em PDF que dê leitura, tá? Então, sabe aquele. Você foi, construiu ele no Word ou no Google Docs, aí deixou ele bonitinho, sem. Gente, não gravem em formato de imagem, então os robôs precisam ler todo o texto que está lá. Então, aí você salva todo esse conteúdo em PDF, sobe o PDF em geral. Esses sistemas dessas empresas de recrutamento, eles já leem cada campo e já imputa isso, mas é sempre bom revisar depois e ver. Né? Tem algumas, inclusive, que tem o API, né, que você conecta direto o sistema de vagas com o LinkedIn, também pode ser uma forma de automatizar isso, mas é bom sempre olhar campo a campo, é chato, dá trabalho, mas quanto mais completinho você preencher cada um desses sistemas, mais você está ali desenvolvendo o seu currículo apto, né, assertivo para aquele sistema, né? Então, às vezes tem uns que pedem habilidades, outros ali tem testes comportamentais, enfim, eles têm muitas opções e funcionalidades. Então, quanto mais você preenche, mais você está ali com possibilidade de ser percebido de acordo com os critérios daquele algoritmo em específico. Algumas pessoas perguntaram, não foram assim, várias perguntas sobre isso. Vale pagar o LinkedIn Premium? Olha, eu acredito que sim, é caro, eu sei, mas para quem está buscando emprego ativamente, ele é uma ferramenta interessante por alguns motivos. O primeiro é porque ele te dá mais dados, então desde que você vá usá-los a seu favor, tá? Então, com o LinkedIn Premium, por exemplo, você consegue ver as competências que estão sendo pedidas para aquela vaga, você tem alguns insights, que eles chamam, para aquelas vagas que você está se aplicando. Então, para quem está ativamente e gosta de dados e sabe tirar proveito dos dados e usar a seu favor, é excelente você pagar, porque você vai ter essas funcionalidades. Outra coisa interessante que o LinkedIn Premium ele oferece é que você consegue ter todo o histórico das pessoas que visitaram o teu perfil, você sabe quem são essas pessoas e tal, então isso para quem está buscando também é interessante, você às vezes ali você pode perceber algum tipo de sondagem de recrutador, alguma coisa assim, então pode ser positivo.
Outra coisa que eu acho bem interessante é que eles têm uma plataforma de estudos, de cursos. Então, para quem está no momento de transição de carreira, está buscando novos cursos, novas competências, ele pode ajudar também. Você pode fazendo os cursos lá, ele automaticamente diz em que competência aquele curso ali te habilitou, enfim. Então, eu acho que quando você está no momento de busca ativa, ele é bem interessante. Se você está empregado, feliz, se você não entende o LinkedIn como uma ferramenta que você quer investir, aí eu acho que não faz sentido. Isso que você comentou sobre ver as pessoas que entram no seu perfil é muito legal, né? Porque dependendo do que você. Às vezes você olha as pessoas que estão indo no seu perfil e aí você fala, meu, por que eu tô atraindo essas pessoas? Não é exatamente o que eu tô querendo passar com o meu perfil, ou nossa, eu tô exatamente no público que eu queria acertar, né? Eu acho que isso faz muito sentido para ver se o teu conteúdo está sendo entregue para as pessoas que fazem sentido, né, para você. E para quem você quer realmente, se você, principalmente para quem está numa transição de carreira, que está sempre tá tentando tirar uma parcela das pessoas que eram da sua, enfim, antiga profissão e está querendo atrair pessoas para uma nova profissão, que, enfim, recrutadores e pessoas que já trabalham com isso, é muito importante você ter essa noção, quem está entrando, será que eu deveria criar mais conteúdo sobre X coisa ou X coisa, enfim. E já que a gente está falando em conteúdo, pode falar. Não, eu acho que isso que você trouxe é um ponto bem interessante, porque quando você começa a conhecer seu conteúdo, quer dizer, conhecer seu público, você vai adaptando o seu conteúdo para ele. Então, toda informação que tem ali dentro do LinkedIn, ela pode ser útil para a forma como você se posiciona, como você se coloca na rede. E falando em conteúdo, existiram algumas perguntas em relação ao conteúdo. Algumas pessoas que falam, eu sou muito tímido, eu não sei o que eu faço, eu não sei como falar, eu não sei o que falar. A gente já falou um pouquinho sobre isso no nosso vídeo passado, sobre LinkedIn também. A gente vai deixar o card aqui em algum lugar, o editor vai deixar. Mas é interessante que a gente fale também de conteúdo, principalmente para quem está em transição de carreira e para essas pessoas que não têm tanta experiência, enfim, retomar um pouquinho. E para as pessoas, principalmente, que são tímidas, que não sabem exatamente como postar ou o que postar, né? Sim, não, eu acho que já é um gancho excelente para a gente falar disso. A gente, quando pensa em conteúdo, né, eu lembro que veio uma pergunta assim, né, o LinkedIn é adequado para a produção de conteúdo? O LinkedIn é muito adequado para a produção de conteúdo. Ele hoje é uma das principais redes para isso, principalmente, muita gente pensa assim, eu vou falar, a gente até falou um pouquinho no episódio anterior, eu vou só para falar de negócio, é só para falar de carreira, de employer branding, de recrutamento, de dica de carreira, de currículo. Não, não é. O LinkedIn ele se tornou, de fato, uma plataforma de conteúdo. Ele incentiva cada vez mais. A gente vê crescer o número de influenciadores dentro do LinkedIn, pessoas que são influenciadoras dentro do LinkedIn. Isso depois que eles criaram. Hoje você pode ter a opção ali de habilitar o modo creator, né? Então, ele está incentivando muito para que as pessoas produzam, para que elas tenham seguidores e não só conexões. Então, se você quiser deixar como o botão seguir como seu primário e não o conectar, você pode, porque a ideia é que, de fato, se você queira ser um criador de conteúdo, você tem ali um espaço apto para isso, né? E aí a gente entra no que eu publico, né? Se eu sou tímido e tal. Eu acho que a gente tem que sempre buscar falar dos temas que a gente domina ou que a gente está em processo de dominar, né? Então, eu vou dar meu exemplo. Eu sou jornalista, eu depois estudei marketing, depois estudei gestão empresarial, né? Ao longo do tempo eu revisava currículo dos amigos, sempre fui entusiasta de LinkedIn, fui estudando, profissionalmente comecei a trabalhar com LinkedIn, até chegar aqui, só estou aqui falando porque hoje eu me sinto preparada para falar do assunto. Então, eu acho que a gente constrói um processo para falar de um tema, para se sentir seguro falando, e isso já ajuda com a timidez, né? Então, acho que esse já é o ponto para ajudar ali com a timidez.
Outras dicas ali na produção de conteúdo, para você tentar se destacar, diferenciar, é olhar para o teu público que você quer atingir, ainda que não seja ele o atual, você está fazendo essa transição de carreira, então, quem desse público aí você vai manter, quem você vai adicionar, né? Quais são as pessoas novas que você vai adicionar ali para poder estar junto desse público, né? Então, buscar adequar o teu conteúdo, né? A tua história para esse perfil de pessoa que você quer atingir, interagir com as pessoas é importante, a gente continua falando de uma rede social, né? Então é importante você ir comentar, não publicou e sai correndo, publica e fica lá, aproveita as primeiras 24 horas ali que você tem uma maior chance de engajamento do conteúdo, então aproveita para estar ali ativo, acompanhando os números e vendo como que está sendo a entrega desse conteúdo, busca mesclar um pouco de profissional, às vezes traz um pouco de história pessoal, igual a gente estava falando no primeiro episódio, eu sou um maratonista, isso não dá para vir para o LinkedIn, algo que é teu hobby, né? Então, isso é algo a pensar. Mescla conteúdo, então uma vez faz um texto mais longo, outro faz quase uma foto-legenda, que é um textinho curto, só com uma foto legal. Se você se sentir à vontade, não é obrigatório, gente, mas se você se sentir à vontade, faça vídeos, que também tem um excelente engajamento, vídeo no LinkedIn, e busque um nicho, tá? Não dá para falar de tudo, a gente vê cada vez mais pessoas se destacando porque elas estão focadas em um assunto específico e aí elas desenvolvem esse assunto com profundidade, trazem novidades sobre o tema, então isso tudo ajuda na hora de você pensar em conteúdo e frequência, periodicidade, né? Aí precisa ser todo dia, seria excelente se você tem o objetivo de ser um top voice, um criador oficial do LinkedIn, um influenciador. Eu acho que um conteúdo por dia é importante se você está com esse objetivo. Não, eu quero me posicionar, eu quero só fortalecer minha marca profissional, eu quero fazer networking. Então, talvez ali você possa espaçar um pouco mais a sua presença, enfim, mas mantendo ali uma interação com a sua audiência é sempre bom e ajuda, principalmente para quem está ativamente buscando uma oportunidade, quer aumentar a sua presença, né, em redes sociais, no LinkedIn. Eu acho que uma coisa interessante de pontuar aqui é que a maioria das pessoas fica muito assustado quando fala conteúdo, porque conteúdo, ele dá medo. Assim, conteúdo, o que é? Sabe, não parece nada, mas ao mesmo tempo parece uma coisa super complexa e difícil. E eu sinto isso porque eu precisei criar conteúdo, né? Quando, enfim, uma época da minha vida eu precisei criar conteúdo. E era muito difícil porque eu falava, gente, mas é texto, é vídeo, é time-lapse, o que é isso? Então, desmistificar isso de tipo conteúdo como uma coisa horrível. Conteúdo, na verdade, é simplesmente você escrever um texto que você tá afim ali e pronto, que as outras pessoas vão se identificar. É sempre uma coisa do seu coração pro coração da outra pessoa, né? Você tem que, às vezes até tecnicamente, tipo assim, putz, isso é muito legal, me ajudou na minha vida profissional e eu gostaria de ajudar outras pessoas profissionalmente explicando isso, essa coisa técnica, ou não, uma coisa super pessoal que outras pessoas podem se identificar. Então, tipo, desmistificar essa palavra que quer dizer tudo e nada ao mesmo tempo, né? Acho que é muito importante. Sim, e eu acho que até eu ouso dizer que é menos medo do conteúdo e mais da exposição, porque toda exposição ela vem, né? Muitas vezes em tempos aí a gente vê muito hater na internet, então dá medo mesmo, assim. Acho que todo mundo fica com esse receio, a gente tem que se explicar muito hoje na hora, sem juízo de valor aqui, tá, gente? Mas a gente tem que explicar muita coisa para evitar os maus entendidos. Então, a gente, cada vez mais aqui, você tem que tomar um cuidado com a forma de se posicionar e tal. E é difícil para qualquer pessoa, para mim, que trabalho com isso há mais de 15 anos, que tenho formação, é difícil, porque a gente sabe que qualquer desvio ali, às vezes, você pode causar um ruído, um problema para você ou para a empresa que você trabalha que você não queria. Então, sim, existe, você tem que tomar um cuidado. Eu acho que tem que ter um pouco de medo, mas voltando um pouco ao que eu falei, a partir do momento que você tem um domínio daquele assunto, daquele tema que você quer falar,
flui melhor. E aí, essa questão do medo da exposição, ela fica mais controlada, assim, do medo de produzir conteúdo. Teve uma vez, Elô, que eu estava ajudando uma executiva, assessorando uma executiva com o LinkedIn, e ela, assim, com muito tempo de experiência, uma profissional da área de comunicação, que já trabalha, que a comunicação está ali com ela no dia a dia, e ela estava insegura de postar no LinkedIn por 2 motivos. Assim. Primeiro, aquele medo vão achar que eu estou me exibindo, que não sei o quê. Que às vezes a gente tem, né? Tipo, tá lá, tá ali, né? E tem aquela brincadeira com o LinkedIn, é só alegria no LinkedIn, né? O povo faz piada e tal, né? Tem Ou o também bullying. o blogueirinho, agora ela tá falando, agora ela acha que ela é famosa. Ela tá achando Tem, né? Tem, e aí você tem que deixar as pessoas acharem o que elas quiserem achar. E eu lembro que essa era uma das preocupações dela, e a segunda era: mas eu fui num evento e dei uma palestra, você acha que eu devia publicar sobre isso? Eu falei, claro. Ela, então me ajuda. A gente fez em 3 linhas, era uma foto, 3 linhas, eu falei, marca as pessoas que participaram com você do evento. Fala um pouco de um destaque da fala sua, um tweet. De um destaque da tua fala nesse evento. Agradece as pessoas, agradece a pessoa que te convidou, traz um contexto desse evento, a importância dele, alguma coisa assim, pronto, está feito o post. É só isso que você tem que publicar? Não, isso é uma sustentação, vamos dizer assim. Né? A gente, quando trabalha com conteúdo, você tem que pensar em diferentes tipos de conteúdo para diferentes objetivos, né? Então, você tem aquele conteúdo que a gente até chama de always on, né? A gente pode chamar ali do help nas estratégias de conteúdo ali, de comunicação, que é um conteúdo de dia a dia, mais simples, um faça assim, um como, então isso é um conteúdo ali só para você manter a tua audiência. Aí você pode pensar em conteúdos para ganhar alcance, que é uma grande novidade, alguma coisa de impacto, alguma coisa que gere uma reflexão. Aqui que muitas vezes a gente acaba vendo as pessoas correm mais risco, né? Quando você quer gerar um impacto e tudo mais. E no LinkedIn vale fazer um parêntese aqui de que as grandes viralizações elas estão sendo desencorajadas pela ferramenta. Então também não adianta você querer achar que vai alcançar milhares de pessoas no LinkedIn, porque isso está começando a cair como um entendimento da plataforma de como conteúdo é interessante. Eles estão evitando dar voz para esse tipo de conteúdo de viralização dentro do LinkedIn. E às vezes você tem um conteúdo ali de dar mais profundidade para o teu nicho. Então, são formas ali de pensar a sua estratégia de conteúdo. Depois dá um Google aí, Hero, Hub and Help. Então, por exemplo, pode ser uma linha estratégica para você pensar seu conteúdo aí e ir diversificando um pouco os formatos que você trabalha. Acho que é isso. De conteúdo, dá para a gente falar por horas. Bom, a Lia perguntou: como alguém que está há 15 anos fora do mercado de trabalho monta um LinkedIn? Lia é bastante tempo fora do mercado de trabalho, mas eu imagino que você ficou, não sei, tá? Mas não, você ficou 15 anos, mesmo que você tenha ficado 15 anos num retiro, num mosteiro, talvez você tenha tido experiências lá nesses 15 anos que poderia, de alguma maneira, estar ali. Mas, tecnicamente, do ponto de vista prático, tá? O que você vai fazer com esses 15 anos? Existe um recurso no LinkedIn que é colocar pausa na carreira. Então, você pode colocar que foi um sabático, você pode colocar que foi pausa para ser mãe, você pode colocar diferentes tipos de pausa. Então, você vai usar esse recurso e vai colocar lá. E aí, você vai usar todas as outras dicas que a gente falou aqui, de como trazer questões comportamentais e o que você fez nesses 15 anos, Lia. Eu tenho certeza que você evoluiu como ser humano, que teve coisas ali comportamentais, outros aprendizados que você pode trazer ali na hora de contar soft skills, de tentar retomar tudo isso. A próxima pergunta é do Tiago. Ele perguntou: dizem que deixar o LinkedIn todo em inglês atrai mais recrutadores tech. Queria saber mais sobre isso.
Olha, essa é uma excelente pergunta. Principalmente quem quer um mercado tão internacional, tão global como tem sido de tecnologia e de programação, que a gente sabe que hoje as pessoas elas competem, as empresas não competem só com empresas brasileiras, competem com empresas fora do Brasil. Você pode ter o LinkedIn em inglês e em português. Não é só no idioma e tem essa opção, tá? Você vai lá no canto superior direito do seu LinkedIn, você vai ver lá, você consegue colocar outros idiomas, tá? Você consegue colocar 3, eu não sei quantos idiomas, mas você pode, por exemplo, eu estou procurando América Latina, quero mudar na América Latina, pode pôr espanhol. Então, ali em competências, é importante até você deixar muita coisa em inglês, porque são os termos mais comuns. Então, eu não tenho aqui os termos especificamente da área de tech, mas imagino que assim como na área de comunicação, vamos pegar um exemplo básico aqui, marketing, né? Marketing é a palavra que é em inglês, mas é a palavra que a gente usa para definir marketing, né? Então, assim, não existe uma definição em português. Então, é essa palavra que você vai colocar. Então, mesma lógica ali para tecnologia, você usa as palavras-chave mais fortes da tua área de atuação, mas também mescla ali com alguma coisa em português e faz o currículo nos 2 idiomas. Isso é excelente e é bem importante, de fato, você ter o currículo em 2 idiomas. Pensa que você está aumentando a sua chance de ser percebido. Então, se o recruiter está procurando em português, você está ali, se o recruiter está procurando com termos em inglês, você também está ali. Então, está maravilhoso. Isso se encaixa também no Sobre Mim, ali, porque eu vejo muitas pessoas que colocam o texto em português e depois o mesmo texto em inglês. Faz sentido? Não faz. Por quê? Porque ele tem a funcionalidade de você ter um sobre em inglês e o sobre em português. Nos Então, dois aí como é perfis, né? no mesmo perfil você tem aí quem tem, por exemplo, o meu, que está em inglês e português, no canto direito superior, tá lá, perfil em português e inglês. Qual que é a língua primária que ele vai aparecer para você? Se o seu LinkedIn está em inglês, a língua primária que ele vai aparecer para você de um currículo, se tiver nos 2 idiomas, é o inglês. Se o seu LinkedIn está todo em português, a língua primária que ele vai aparecer é o currículo dessa pessoa em português. Então, assim, isso do ponto de vista de ficar acessível, é bem maravilhoso. Você vai e deixa nos 2 idiomas. Quando você for editar, por exemplo, o seu sobre, e você está com ele habilitado em mais de um idioma, você clica no lapisinho lá para editar o sobre, já vai aparecer lá o idioma principal, primário, e o secundário. Então, você já consegue editar numa mesma janela os 2 idiomas. Deixar o selo Open to Work atrapalha para a contratação? Como vocês veem isso? Foi o Flávio que perguntou. Bom, Flávio, sobre o Open to Work, a gente falou um pouquinho dele no primeiro episódio, vale a pena ouvir se você ainda não ouviu, assistiu. Agora eu vou falar estou no mercado de trabalho, estou desempregado, coloco Open to Work ou não coloco Open to Work? Eu vou te falar ponto bom e ponto bom e ponto negativo, como tudo na vida. O Open to Work, um recrutador olha para o Open to Work no seu perfil, ele pode entender que você está muito mais disponível para negociação, por exemplo, salarial, que você está mais aberto ali à contraproposta, enfim, há vários fatores. Ele pode, aquela história de ferramentas de negociação, certo? Então, ele entende ali que a sua necessidade talvez seja maior do que a dele. Você está numa posição ali em que ele consegue barganhar mais com você. Com o selo Open to Work, ele pode ter esse entendimento de que você está mais disponível e aberto a negociações e tudo mais. Sem o selo Open to Work, quando você deixa a sua busca mais discreta, você pode ganhar mais assim nesse sentido. Então, você está ali, se coloca numa posição um pouco mais equilibrada na negociação. Acho que esse é o ponto negativo do Open to Work. O ponto positivo, todo mundo vê que você está procurando emprego. Então, isso para a tua rede de contatos pode ser positivo.
E existem recrutadores que entendem isso como positivo, para ele, não para negociação salarial, mas para o início imediato. Porque às vezes uma vaga é urgente, e se a pessoa está open to work, fala, cara, esse aqui eu consigo fazer, contratar, não vai ter aquele tempo de se desligar de uma empresa, negociar, muitas vezes, né, esse processo ali pode levar de 15 dias a um mês, ele precisa, às vezes, que a pessoa comece em uma semana, e ele vê o open to work e fala, ótimo, esse cara aqui, se eu conseguir contratar, no dia que eu fizer proposta para ele, eu vou andar com toda a minha negociação aqui interna, com todos os meus prazos internos, e eu consigo fazer esse cara começar a rodar dentro da empresa rápido. Então, eu acho que tem que avaliar o seu momento, e aí você põe ou não. Lembrando que dá para sempre deixar ali que você está aberto ao mercado para as pessoas que usam o recruiter, né? Os recrutadores que usam o recruiter do LinkedIn, e aí elas sabem que você está em busca de algo. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada, Aline. Foi ótimo o nosso papo, muito esclarecedor. Se você ficou com mais alguma dúvida em relação ao LinkedIn, você pode deixar aqui embaixo. E que a gente, quem sabe, faz mais um episódio, né? E obrigada por acompanharem. Obrigada, Elo. Eu adorei estar aqui de novo com vocês. Agradeço a todo mundo, os seguidores que mandaram. Amei as perguntas, super esclarecedoras. Acho que a gente fez um episódio inteiro só com dúvidas de vocês. Então, foi maravilhoso. Obrigada mesmo. E muito feliz de estar aqui com vocês de novo, mais uma vez. E quem sabe até a próxima. Um beijo para todo mundo. Beijo, obrigada, gente.